Oi pessoal, aqui é o Gustavo dos Pesquisadores e hoje vai falar a segunda parte, né, a segunda lição sobre como ter experiências espirituais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os elementais, ou como algumas escolas chamam de formas pensamento. Tá? É interessante perceber que os pesquisadores eles podem encontrar paralelos em várias escolas que já tiveram na face da Terra, né? Desde do Egito até Índia. Mas normalmente eles reúnem muitas coisas e como são muito práticos, eles até têm alguns conceitos que são novos, por assim dizer, né? Mas a aula de hoje é o seguinte: o que a gente tem no nosso corpo? O que é o ser humano, basicamente, né? Nós temos três corpos, de acordo com Daskalus. Nós temos o corpo mental, ou o noético, que seria relacionado à cabeça, a grosso modo. O corpo emocional ou psíquico, que tem a ver com as nossas emoções e desejos e paixões, e o nosso corpo físico. Você não consegue ver na câmera aí, mas seria a parte da nossa cintura, né? Os genitais e tal, que é a parte mais física e animal nossa, material. Os três corpos estão juntos, tá? A gente separa eles de maneira didática, mas como está acima, está abaixo, eles estão relacionados, né? O que é importante saber dessa separação, desse mapa do ser humano? Nós temos um corpo psiconoético, psíquico e noético. Noético para o Daskalus é mental, né? E psíquico é das emoções e desejos, né? Então esse corpo, quando eles falam em saída fora do corpo, é que você está entrando para a tua contraparte emocional, que tem junto o noético junto, e depois você pode sair de novo mais uma vez, passar para uma segunda saída do corpo para o corpo noético ou mental. O que é importante saber aqui é que se o teu corpo psiconoético for pesado, se você é carregado de emoções pesadas, pensamentos pesados, você nunca vai ter uma experiência espiritual. Por quê? Porque você vai estar muito colado na terra. Por quê? Porque você está sujo, você está poluído, você cria... É como se a tua mente só conseguisse ver sujeira em volta de si próprio, é um reflexo de si próprio, você não consegue ver o que está atrás, mas existem coisas atrás. Elas continuam operando, né? Daskalus diz que o universo, a energia vital, é depositada para todos os seres humanos, todos os seres na Terra, não importa se você foi o Hitler, ou se você foi Madre Teresa de Calcutá, se você é Bolsonaro ou Lula, vem lá os seres de luz vêm e alimentam, né, os nossos corpos para continuar nossas experiências na Terra. Então, não importa o quão pesado você esteja hoje, você faz parte do universo, né? E você tem todo o direito de fazer o caminho de volta e se tornar mais leve e começar a ter as suas experiências espirituais. Como é que você deixa o teu corpo psiconoético mais leve? Essa que é a grande questão, né? Então, como que a gente começa a ficar mais leve? Eu já fui em vários workshops de outros místicos que até faziam performances performances bem assim, de circo, assim, e tal, não de circo, mas mais fortes, assim, que você via pessoas tendo estados alterados de consciência e tal, e muitos deles só falavam assim: o teu coração tá pesado, o teu coração ainda tá pesado. Comentava assim para várias pessoas e tal, só que eles nunca falavam sobre como limpar o coração. Como que se limpa o teu coração? Como que se limpa o teu corpo emocional para você ter novas experiências? Primeiro, você tem que tomar consciência do seu coração, né? Então, o exercício fundamental que o Daskalus sempre falava, muito além dos exercícios que desenvolvem poderes, né, é o da introspecção, de você tomar consciência do teu corpo emocional. Você tem que começar a perceber quais tipos de elementais ou formas de pensamento ou emoções você joga para o universo. Então, por exemplo, você está dirigindo o carro e um cara te fecha. Você entra em ebulição raivosa e você começa a gritar e soltar os cachorros em cima do cara. Isso não é muito espiritual, né? Você pode fazer isso, você tem direito de fazer isso, é uma expressão humana, mas essa expressão, ela é pesada, então você se suja com ela, o que você joga para fora, o que você dá para o mundo volta para você, o que você dá para o mundo, para o universo volta para você, tá?
Dassos costumava dizer que no Novo Testamento Jesus falava sobre multiplicar por 7 vezes. O que você joga para o mundo volta para você por 7 vezes. E que o teu pecado não é o que entra na sua boca, mas o que sai dela. Ou seja, é a nossa expressão. É o que a gente manifesta e expressa no mundo. Então, o que fazer se você é uma pessoa que tem algumas paixões que te pegam e são negativas e te consomem, né? Porque a energia negativa ela consome também o teu corpo vital. Tem estudos até que indicam que quando você tem muitos elementos negativos no teu corpo emocional, você pode ter doenças, inclusive, né? Como que se faz isso? O que é introspecção? É todo dia você parar, se observar, ou no final do dia, dá suas palavras no final do dia, você perceber o teu dia e se perguntar: eu fiz algo hoje que eu não deveria ter feito? Eu manifestei algo que não deveria ter feito? E quando você percebe isso, por exemplo, você teve uma briga de carro que você perdeu a paciência, né? Você volta àquela imagem e você sugere para si próprio: eu vou ser mais calmo, mais paciente, eu não vou ficar com raiva, eu não vou expressar raiva, eu vou falar o que eu preciso falar, mas eu não vou expressar raiva. E deixa passar, e é isso aí. Você não fica com um chicote lá, se chicoteando porque você pecou, né? Isso não ajuda em nada, né? E é interessante que às vezes a pessoa, quando ela é muito autoexigente consigo própria, ela pega o chicotinho e ela fica lá daí se culpando por uma coisa que ela fez errado e ela começa a entrar num outro ciclo negativo que é o ciclo da culpa daí, né? Ou seja, você alimenta um outro elemental, porque o elemental negativo que te suja não é só aquilo que você passa para os outros, mas também que você passa para si próprio, né? Então, você tem que prestar atenção para não se julgar demais. Você tem que aceitar que você é humano, que você é imperfeito, que nós temos paixões, que nós estamos na matéria e é a natureza humana errar, né? E com o tempo você vai começar a ser efetivo, tá? Você não vai virar um santo de pureza para poder ter experiências espirituais. Eu não sou nenhum santo. Muitas pessoas que têm experiências espirituais não são santos, pessoas puras, etc. Elas estão num caminho de aprendizado, de purificação e ao mesmo tempo o importante é você estar o mais limpo possível para começar a ver a luz de uma maneira direta e interior e essa própria luz vai te guiar. A partir do momento que você começa a ter contato com os seus mestres interiores, você começa a progredir cada vez mais esse caminho. O que é importante também notar aqui? Você tem que fazer esse exercício pelo menos de segunda a sexta ou segunda a sábado, porque nós somos a nossa mente subconsciente. E o nosso subconsciente é o que a gente faz todo dia. E a gente tem que tomar consciência do que faz todo dia quando a gente tem aquelas coisas mínimas, né? Por exemplo, o que eu aprendi na minha introspecção? Que eu vivia irritado, né? Eu sou empresário, eu ficava irritado com um monte de coisas e isso fazia com que eu ficasse numa bola negativa. E daí eu falei, não, mas eu não preciso ficar numa bola negativa, eu posso resolver os problemas de ser empresário sem ficar numa bola negativa. Porque isso é outro ponto também dos ensinamentos. Eu não conheci nenhum místico mais avançado que não chegasse para você e falasse assim, olha, o que você está fazendo está errado. O que você está fazendo está errado, cara. Eles não são cordeirinhos esperando, né, a lâmina do machado lá chegar neles. Eles vão lá e falam, cara, não chega esse machado perto de mim, você está fazendo errado, isso é errado, isso é um crime, né? Você não pode fazer isso. Você ser espiritual não significa que você é um banana. Você ser uma pessoa num caminho espiritual é também chegar para as pessoas e falar, olha, isso que você está fazendo, você está desrespeitando as pessoas. Isso que você está fazendo, você está incitando ódio entre as pessoas. Isso que você está fazendo, é claro que a gente tem que fazer isso de uma maneira sem ódio, né? Isso que é o grande desafio, né? Porque normalmente a gente tem dois extremos. Ou a gente é passivo, extremamente passivo. Ah, eu sou espiritual, sou passivo, né? E você implode para dentro, né? Ou você vai lá e você consegue falar as coisas para as pessoas, mas você fala com raiva, com gritaria, se impondo demais, né? Isso também é soltar os cachorros, é você alimentar os elementais da raiva. Então, o meu grande desafio é irritação e raiva. Esse é o meu elemental que eu tenho que trabalhar, né? Tem pessoas que têm outros elementais. Quando você for fazer essa autoanálise, vão perceber que às vezes é malícia, ou às vezes é depressão. Tá? Certo que você não joga depressão nas pessoas, embora uma pessoa deprimida talvez não seja uma pessoa muito agradável de se conviver, né? Mas a gente tem que prestar atenção
nesse corpo psiconoético que a gente está exprimindo. E é muito interessante que a partir do momento que você toma consciência e você vai de noite, com o tempo, à noite, você vai fazendo essa observação e vai projetando, modelando com o teu corpo noético sobre o psíquico o que você quer que seja feito. Você começa a modelar com um elemental chamado noético para o psíquico, que é muito mais forte que as paixões, na verdade, que é Corcudáscalos, né? Você começa a modelar a tua vida, você começa a tomar controle sobre a sua vida, sobre quem você é. E esse é o caminho da espiritualidade. Esses assuntos elementais não dá para falar só num vídeo, a gente vai continuar num próximo vídeo, mas a introspecção, junto com o exercício da próxima semana, que é sobre os 3 sóis, são os únicos 3 exercícios que eu fiz para começar a ter as minhas experiências. Tá? Quando eu encontrei o Daniel a primeira vez, ele falou assim: Gustavo, você não sabe onde você vai chegar se você começar a praticar hoje. Daqui a 10 ou 20 anos você vai chegar, você vai ter grandes experiências, né? E na época eu até pensei assim, pô, quem que vende algo para você receber daqui a 10, 20 anos? Comece a pagar hoje e recebe daqui a 20 anos. Ninguém, né? Eu falei assim, pô, interessante, né? Esse cara não tá afim de criar uma igreja em volta dele, porque ninguém vende isso. Quem quer fazer igreja vai falar assim, me pague agora que a salvação é amanhã, né? E eu cheguei, voltei de viagem, né? Comecei a praticar, né? Todo dia. E depois de 8 meses eu comecei a ter minhas experiências, né? E 8 meses foi muito mais rápido que 10 anos, então foi muito legal. Então, o que eu recomendo é, comece a mudar os teus hábitos. O primeiro hábito é se perceber, se olhar, não se chicoteie se você fizer algo de errado, ou se você, por exemplo, sentiu ciúme, possessividade, se você quis agredir alguém, se você falou mal de alguém, né? Pensamentos impuros, qualquer expressão negativa que você perceba, só se perceba, se separe da situação, se veja como um cinema de fora, veja aquela imagem passando e diga para si próprio, eu vou mudar isso aqui, vou ser uma nova pessoa. E vai demorar um tempo, tá? Isso não se constrói da noite por dia. Com o tempo ele vai mudando, aos poucos. O trabalho dos pesquisadores, o efeito deles é sempre a médio e longo prazo, mas ele é consistente e ele não tem contraindicação, ao contrário de algumas práticas que são muito radicais e podem fazer a pessoa se perder no caminho. Então, o exercício é esse, o exercício da introspecção. No site pesquisadoresdaverdade.com.br tem uma parte em português lá que tem o exercício da introspecção, mas ele é muito simples, basta você se perguntar à noite: eu fiz algo hoje que eu não deveria ter feito. É isso aí, gente, até a próxima semana, boa semana a todos.